Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina Tópicos Especiais em Enfermagem 2. Hoje nós vamos abordar sobre a abordagem clínica de agravos infecto-contagiosos 3. Eu sou a professora Angélica e vou estar com vocês hoje aí falando sobre 3 doenças infecto-contagiosas muito importantes dentro da epidemiologia do país, que é a malária, doença de Chagas e também a síndrome gripal influenza. Então, nós vamos entender sobre todos os aspectos aí relacionados a essas doenças infecto-contagiosas, para a gente entender, então, como pode agir em relação a elas, para que a gente lance mão de medidas de controle, medidas de prevenção em relação a essas doenças. Para isso, a gente precisa entender como se dá a transmissão, qual o período de incubação, qual a sintomatologia e também a gente precisa entender de uma maneira geral o tratamento, o diagnóstico para intervir e assistir de maneira adequada e ampla, então, esse indivíduo que está aí com essas doenças infecto-contagiosas. Então, no quadro, a gente tem, então, o convite aí ao estudo para a gente saber, então, qual a atuação do enfermeiro frente a essas doenças, né, que eu já falei, que é a malária, doença de Chagas e síndrome gripal influenza. Então, nós vamos entender tudo isso que eu já comentei, né, as características gerais, os aspectos, por exemplo, a malária, onde será que ela é endêmica, né? Onde eu tenho que me preocupar quando o paciente viaja e volta com sintomas típicos dela. Para isso, eu tenho que entender quais os sinais e sintomas que ela apresenta, né? Quais são os agentes etiológicos, como esses agentes etiológicos, eles agem na sua transmissão, né? É um parasita? É um vírus? Qual o tempo de incubação? Quanto tempo ele fica lá dentro do organismo sem apresentar sintomas, né? A transmissão, né? Como que se dá essa transmissão? Eu preciso de um vetor, preciso de um mosquito, por exemplo, para fazer esse transporte desse micro-organismo até o ser humano. Como que se dá o diagnóstico e o tratamento dessas doenças infecto-contagiosas, né? Então, a gente vai entender aí todo esse contexto dessas 3 doenças. Para isso, você pode aí ampliar os seus conhecimentos, se aprofundar ainda mais em relação às doenças infecto-contagiosas como um todo, frisando então as que nós vamos abordar hoje, né? A malária, doença de Chagas e a síndrome gripal influenza. Sabendo então que gripe nem sempre é só uma gripe, né? Ela pode vir a ser algo mais grave, mais importante aí dentro da saúde. Então, eu preciso saber como identificar isso, quais sinais e sintomas que o paciente vai me apresentar para eu poder entender. Então, é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Doenças infecto-contagiosas na atenção básica, malária 1. Então, aqui nós vamos entender como que se dá essa transmissão da malária, o ciclo de vida, né, do micro-organismo que causa aí a malária. Vamos entender, então, no quadro, que é uma doença, então, parasitária, a malária. E é conhecida também no Brasil como impaludismo, febre palustre, cesão e maleita. Por que é importante eu conhecer esses outros nomes? Porque dependendo da pessoa que você for atender, ele pode conhecer essa doença por esse nome. E aí vocês falam a mesma língua. É importante, então, conhecer. Ela é causada, então, por um protozoário do gênero Plasmodium. A gente vai ver que tem 4 tipos de plasmódio, nós vamos entender cada um, tá? E como ele é transmitido, esse plasmódio, esse protozoário? Ele é transmitido ao homem através da picada de um inseto do gênero Anopheles, certo? E
inseto, ele também, né? Ele vem a ser transmitido, né? A contrair aí o plasmódio através da picada no homem, que a gente vai entender o ciclo certinho. O micro-organismo, ele incide preferencialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Vamos pensar, se reside nas regiões tropicais e subtropicais, eu sei que o Brasil é um país tropical. Então, essa doença é importante epidemiologicamente falando no Brasil, porque ela tem uma incidência. Então, ela é incidente na África, na Ásia, na Europa, nas Américas Central e também Sul. E no Brasil, especificamente, ela ocorre na região amazônica. No norte também do Mato Grosso, nos estados de Goiás, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais e também o Espírito Santo. Todas essas áreas aqui são consideradas áreas endêmicas, tá? Que a doença ela se manifesta com frequência e somente em determinada região e de causa local. Então, a gente tem que se atentar aqui para os viajantes para essa área. Então, se eu estou atendendo uma pessoa que viajou para essas áreas, ou eu estou num serviço inserido dentro dessas áreas, eu preciso, então, me atentar para, se ele estiver apresentando sintomatologia, para a malária, tá? Aí a gente já vai fazendo a diferenciação do diagnóstico, já pensando em malária, né? No quadro, então, a gente vai entender o ciclo de vida do parasita da malária, né? Então, ele tem um ciclo de vida dentro do mosquito e dentro do homem, né? Então, aqui nós temos o esporozoito, né? Ele é injetado dentro do ser humano através da picada do mosquito. Então, depois que o mosquito picou o homem, ele injeta o parasita, que ele está na forma de esporozoito. Depois, ele vai para a corrente sanguínea e infecta as células do fígado, né? Onde ele vai sofrer transformações e também vai se multiplicar. E aí ele produz os merozoítos. E os merozoítos, eles vão romper as células do fígado e vão para a corrente sanguínea penetrar aqui, ó, as hemácias. E lá os merozoítos se transformam em trofozoítos jovens e depois maduros e convertem-se então em esquizontes até que se multiplicam mais, né? E aí eles não conseguem se multiplicar mais e eles ficam então, aparecem numa forma que a gente chama de gametócitos. Quando eles estão nessa forma aqui, eles não se multiplicam mais. E quando há então a picada do inseto, né? Quando na verdade o mosquito consome o sangue do ser humano, ele então ele ingere esse gametócito, né? E aí dentro dele, que aqui no homem, ele é assexuado. E aqui no mosquito, ele vai ser sexuado. Então eu tenho gametas, que eles se encontram, e aí a gente tem o ocineto, né? Então ele vai se modificando, se transformando em ovocito, até que ele vai ficar na forma de esporozoito. E aí, quando ele morder, quando ele picar o homem, é o que ele vai, então, injetar, certo? Então, esse é o ciclo do parasita. Percebam, então, que eles, quando estão se multiplicando aqui, ó, eles começam a romper células do fígado e células sanguíneas. E isso pode provocar até hemorragias. E a gente vai entender também que pela sintomatologia, por exemplo, a febre, quando ele completa o ciclo, ele apresenta febre. E cada tipo de plasmódio, ele vai ter, então, um tipo específico de ciclo, né? Então, por isso, um tempo de incubação e um período de transmissibilidade diferente. Então, a gente tem aqui o Plasmodium vivax,
o falciparum, o malariae, certo? E a gente tem também o Plasmodium ovale, ele causa febre terçã benigna, mas ele não ocorre no Brasil, né? Ele é predominante na África. Professora, o que é febre terçã? Né? A febre terçã é a febre, né? Elas são ataques febris que vêm de tempos irregulares de acordo com o ciclo da espécie lá do Plasmodium, né? Da espécie do Plasmodium, ele tem um ciclo, e aí isso pode se apresentar as febres, que podem ser de 48 ou de 72 horas, porque cada espécie, então, ela leva um tempo específico entre a penetração e a transformação e multiplicação no interior das células e até mesmo rompimento, que vai causar a resposta aí de febre, tá? Então, quando terçã, febre terçã, é a febre, então, de 48 em 48 horas. Então, passa 2 dias, eu tenho febre. E aqui, febre quartã, é 72 horas. Então, passa 3 dias e o indivíduo apresenta febre, né? Que daí completa todo aquele ciclo. E aí, esse falciparum aqui é uma forma mais grave e latente, né? Ele é uma forma mais importante para a gente entender. A incubação média aqui no Vivax, 14 dias, e a transmissibilidade de 8 dias, né? Ele pode transmitir, né? Em média aí de 13 a 17 dias. O falciparum, ele tem um período de incubação de 12 dias, a transmissibilidade de mínimo de 5 dias, com uma média aí de 8 a 12 dias. E o malariae, uma incubação de 30 dias e um período de transmissibilidade de 14 dias e média aí de 28 a 37 dias para transmitir, então, a malária. Então, a gente observa que tem vários tipos, cada um, então, tem o seu ciclo específico, né? De modo geral, é aquele ciclo que a gente falou, mas cada um tem o seu tempo determinado. Doenças infecto-contagiosas na atenção básica, malária 2. Então, agora, continuando a entender sobre a malária, vamos agora abordar, então, no quadro sobre as manifestações clínicas. Porque no ciclo do Plasmodium, a gente pode observar que ele vai romper as hemácias, né? Vai romper células do fígado, ele completa, né, toda uma multiplicação, e isso faz com que o indivíduo tenha episódios de febre regulares, pode ser de 48 ou de 72 horas, né? Quando tem a malária, ele pode apresentar período prodrômico, que são sinais aí que antecedem a fase aguda. O acometimento é insidioso e ele pode apresentar, então, um mal-estar geral, uma febrícula com discreta sudorese vespertina, mialgias, né, dor lombares, lombalgias, dor em região lombar, cefaleia frontal, pulsátil e anorexia, que é a falta de apetite. E quando ele está na fase aguda, ele pode, então, apresentar calafrios. A febre pode ser de 39 a 41 graus. Sudorese intensa, cefaleia, náuseas e vômitos, diarreia, anemia, icterícia, dor muscular, lombalgia, melena, né, que é fezes com sangue, convulsão e também coma. Então, a gente percebe aí que a sintomatologia ela pode se agravar. E para realizar o diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico de malária? É muito específico, né? Então, a gente precisa entender o exame clínico, precisa fazer a anamnese, eu preciso saber se esse indivíduo viajou, né, para algum lugar endêmico para a malária. E aí, eu também vou fazer exame laboratorial. Pode ser exames parasitológicos, né, onde eu tenho aqui um exame de lâmina
com a gota espessa ou esfregaço, que eu vou ver então pela microscopia. Esse então considerado o padrão ouro de diagnóstico. E posso ter também imunológicos, né? Para a identificação então do plasmódio, que é o agente causador da malária. E quanto mais cedo eu fizer esse diagnóstico, melhor, porque eu começo esse tratamento mais cedo e também previno transmissão. Né? Eu posso lançar mão do diagnóstico também com os testes rápidos, mas eles são menos sensíveis, né, para detectar Plasmodium vivax, né? E os testes rápidos, então, eles aplicam só o diagnóstico dessa espécie na ausência de microscopia ou profissional capacitado no local. Aí eu faço teste rápido, mas o padrão ouro é a microscopia. Entendendo o diagnóstico, agora vamos entender sobre o tratamento. Então, o tratamento para Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, ele consiste em cloroquina via oral por 3 dias, né, uma dose total de 25 miligramas por quilo, para interromper a esquizogonia. E primaquima VO por 7 dias, 0,5 miligramas por quilo dia, para destruir os epinozoitos, tá? Pois nas espécies de Plasmodium vivax e ovale, durante a esquizogonia hepática, ocorre a formação de estruturas que elas ficam dormentes no fígado. E essas estruturas dormentes, elas são denominadas epinozoitos, tá? E os quais podem, então, reativar, levando à recaída de malária. Então, essa medicação, ela previne essas recaídas. E o tratamento de infecção do Plasmodium falciparum, em uma forma não grave, é artemether e lumefantrina VO por 3 dias, primaquina dose única no primeiro dia, ou artesunato, mefloquina VO por 3 dias e primaquina dose única no primeiro dia. Então, a gente tem aqui o tratamento, né? Lembrando que do Plasmodium malariae faz-se uso de cloroquina por 3 dias. Quando a gente observa, então, o manual para tratamento de malária, a gente vê várias tabelas com várias possibilidades de tratamento, né? Então, a gente vai se adequar aí ao peso, ao tipo de população, se é gestante, se é criança, né? Para poder indicar adequadamente. Mas, de uma maneira geral, são essas medicações. E há também a quimioprofilaxia. Para a malária, a quimioprofilaxia, que ela consiste, então, no uso de drogas antimaláricas em doses subterapêuticas, a fim, então, de reduzir as formas graves e o óbito da infecção por Plasmodium falciparum, que é a forma grave, né? Então, para isso, a gente pode lançar mão da dociclina, mefloquina, a combinação de atovaquiona, proganil e cloroquina. É indicado, então, que a pessoa realize exame diagnóstico, mesmo que assintomático, após a quimioprofilaxia, porque se ele utilizou a quimioprofilaxia, é porque ele esteve presente ou vai estar presente em algum local que é considerado endêmico para a malária, né? A fim realmente de se proteger. Mas, mesmo tomando essa medicação, quando ele retorna, ele precisa fazer os exames para a malária, mesmo que esteja assintomático. Vamos no quadro agora para a gente entender as medidas de prevenção. Então, são ações educativas, né, em regiões endêmicas, então. Eu preciso saber, então, quais são essas regiões e nessas regiões eu vou fazer educação em saúde para a população. Então, vou falar, né, que é importante usar mosquiteiros impregnados com inseticidas, roupas que protejam as pernas e os braços, né, para evitar a picada do mosquito, telas em portas e janelas,
e o uso também de repelentes. E também evitar os locais de transmissão no período da noite. Por que, professora, à noite? Porque esses mosquitos, eles têm hábitos noturnos, né? Então, a gente evita à noite. A quimioprofilaxia, né, que é uma medida aqui de prevenção, que a gente já comentou, que é recomendada para quando a pessoa for viajar para essas áreas endêmicas. Controle vetorial, que pode ser realizado, então, por borrificação residual intradomiciliar e também controle de larvário, né? Então, a gente tem aí várias medidas que a gente pode ter como controle da malária, mas para isso a gente precisa conhecer essa doença para poder, então, intervir. Doenças infecto-contagiosas na atenção básica, doença de Chagas. Nós vamos entender agora sobre a doença de Chagas, qual então o micro-organismo, né, responsável pela doença de Chagas, qual a forma de transmissão e como que se dá o ciclo de vida, né, desse micro-organismo. Vamos ao quadro então, para a gente entender que ela também é conhecida por outros nomes, né, como, por exemplo, tripanossomíase americana, né, outro nome, então, além de doença de Chagas. É uma protozoose de natureza endêmica, também endêmica, causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Então, qual o protozoário que causa doença de Chagas? Trypanosoma cruzi. Ela é transmitida ao homem e a outros animais em geral por triatomíneos. Então, eu preciso de um vetor, né, que vai fazer esse transporte do Trypanosoma cruzi, né, até o homem ser infectado. E então, a doença apresenta uma evolução essencialmente crônica, ela pode cronificar. Então, vamos entender o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Então, a gente tem aqui um inseto que pica e defeca ao mesmo tempo. Então, na hora que ele picou o homem, ele também defeca. E nas fezes dele, a gente tem o tripomastigota. Certo? Os tripomastigota, eles invadem células onde se transformam em amastigotas. Os amastigotas, eles vão se multiplicar dentro das células assexualmente. Os amastigotas, eles transformam-se em tripomastigotas e destroem as células saindo para o sangue. Então, nesse momento de transformação, de multiplicação, ele vai destruindo as células também. Os tripanossomas, então, invadem novas células em regiões diferentes do corpo, que invadem e onde multiplicam como amastigotas. Então, ele fica nesse ciclo. Até que os tripamastigotas sanguíneos são absorvidos por novo inseto em nova picada. Aí, o inseto vai e pica o homem. E aí, o homem está com esse protozoário. E aí, eles são, então, o inseto absorve esse protozoário. E aí, a gente tem, então, dentro do inseto, como que funciona esse ciclo, né? Que ele se transforma, então, em epimastigota, no intestino, vai se multiplicando, transforma em tripomastigota, que é a forma, então, que ele transmite de novo para o homem. Então, a gente tem aí o ciclo de vida da Trypanosoma cruzi. Vamos, então, seguindo, que a gente vai falar, então, sobre a transmissão e incubação dessa doença, tá? Então, no Brasil, há representantes triatomíneos, né, que são os vetores, quem leva, então, Trypanosoma cruzi, como os Panstrongylos megitus, Triatoma infestans e o Triatoma brasiliensis. Eles são conhecidos vulgarmente como barbeiro,
né? Então, qual que é o triatomíneos que faz aí essa transmissão, né? Que ajuda nesse veículo? O barbeiro, chupança, bicudo, né? Ele pode ser conhecido por esses nomes. Esses insetos, eles vivem, então, em frestas de casa, de pau a pique, coberturas feitas de sapé e galinheiros, entre outros locais. A transmissão, então, ela é basicamente vetorial, através do triatomíneos. Embora não se despreze, então, essa transmissão acontecer por vias transfusionais e também congênitas. A incubação da doença de Chagas é de 7 a 10 dias, seguido de uma fase aguda que pode ser aparente ou não. Eu posso apresentar sintomas ou não, e que dura até 8 semanas. Na fase crônica, isso pode durar de 10 a 20 anos o curso da doença. Então, vocês percebam aí que eu preciso, né, de um vetor para fazer essa transmissão, né? Esse vetor vai estar ali com o micro-organismo que vai fazer o transporte até o homem e vice-versa, né? E aí a gente tem aí toda a transmissão acontecendo. Malária, diagnósticos e intervenções de enfermagem. Vamos entender agora quais seriam alguns diagnósticos e algumas intervenções de enfermagem relacionadas à malária. Vamos ao quadro entender a situação problema, que o José, 53 anos, ele procura atendimento na unidade de saúde Maria Paulina, queixando-se de febre alta, mialgia e cefaleia de início recente. A residente de enfermagem Alessandra, responsável por seu acolhimento e avaliação inicial, identifica que o paciente havia voltado há 10 dias de uma viagem para a Amazônia e lembrou que o senhor José havia tomado a vacina contra a febre amarela. Isso quer dizer o quê? Ela já exclui febre amarela, né? Porque a sintomatologia é muito parecida entre uma e outra. Após a avaliação médica com a doutora Renata, então a hipótese de malária foi levantada, pois o paciente relatou ter visitado familiares cujas casas tinham mosquiteiro, mas ele não fez uso, né? Disse ainda que a doença era muito frequente na região. A Alessandra questionou Patrícia, que é a enfermeira da unidade, sobre quais seriam então os diagnósticos e intervenções de enfermagem para pacientes acometidos pela malária. Vamos pensar então, quais seriam então esses diagnósticos e intervenções? Pensando então nos sinais e sintomas da doença, né? Naquilo que o paciente pode apresentar para a gente. Então, ele tem um diagnóstico de risco de débito cardíaco diminuído. Então, o débito cardíaco dele pode diminuir. Por que pode diminuir? Vamos pensar que as células sanguíneas, elas podem estar se rompendo, eu posso ter um sangramento ali, né? Então, eu tenho que me atentar à pressão arterial, à frequência cardíaca, ao ritmo cardíaco, para verificar se o débito cardíaco está diminuindo. Aí, a gente tem intolerância à atividade. Atentar, então, à fadiga, vou observar se ele está mais cansado e vou orientar quanto à atividade física. Pode fazer, então, uma atividade física mais moderada, né? Se ele conseguir. Confusão aguda, isso pode acontecer, então. Então, eu tenho que me atentar ao nível de consciência dele, do indivíduo. Então, o paciente pode apresentar uma confusão mental. Ele pode apresentar também, como a gente viu, hipertermia. Hipertermia muito alta, muito elevada. Então, eu vou fazer o controle da temperatura e vou administrar as medicações conforme prescrição médica.
Se ele queixar de dor, lembrando que ele pode ter mialgia, lombalgia, eu vou fazer a administração de medicamentos para a dor conforme prescrição médica. Ele pode, então, também estar com uma nutrição desequilibrada, menor do que as necessidades corporais. Por quê? Porque ele está sem apetite, né? Ele pode apresentar náuseas, pode apresentar vômitos também, né? Então, eu vou me atentar a náuseas, vômitos, verificar se está presente, qual a quantidade, e vou medicar conforme prescrição médica, né? Estimulando, então, a ingesta de líquidos via oral. E como a gente viu aqui, ó, pelo débito cardíaco, que há um risco de sangramento, eu tenho que me atentar para sangramento. Vamos pensar no ciclo de vida, né, da malária. Eu tenho células do sangue sendo rompidas. Se eu tenho células sendo rompidas, eu tenho um risco para que aconteça sangramentos, né? E aí, se eu tenho sangramento, eu tenho uma frequência cardíaca que ela pode acabar ficando mais lenta, né? Uma pressão arterial também mais baixa, né? Porque, embora o organismo tente compensar a princípio, depois ele começa realmente a apresentar os sintomas, né? E também vou observar aqui como diagnóstico a troca de gases prejudicada, né? Que eu vou atentar então a frequência e o padrão respiratório, tendo então que intervir com oxigênio ou se ele entrar em coma, por isso eu tenho que observar aqui a questão do nível de consciência, né? Eu tenho que intervir em todos esses aspectos porque pode estar presente ali relacionado então a esse paciente, né? Então eu tenho os diagnósticos de enfermagem pensando então nesses sintomas, nesses sinais e sintomas que podem estar presentes quando eu tenho o diagnóstico de malária. E com base nesses diagnósticos, eu tenho as intervenções de enfermagem que eu posso realizar para minimizar esses riscos, esses problemas encontrados, certo? Então, a gente tem que observar tudo isso, mas lembrando que o paciente, ele não é apenas os sinais e os sintomas que ele apresenta. Então, esses diagnósticos, eles poderiam ser outros e diversos. E para isso, eu preciso conhecer a realidade desse paciente, o contexto de vida dele, e não apenas a doença, né? E não apenas a sintomatologia que ele apresenta. E especificamente de malária é isso. Mas, lembrando que todo paciente eu preciso investigar a fundo, entendendo todos os seus aspectos de vida, né? Para que eu possa, então, ver de maneira adequada todos os diagnósticos que podem estar presentes e também realizar as intervenções aí de maneira adequada. No nosso momento de interação, nós vamos agora fazer um momento de dúvidas, tá? Nós não vamos fazer o Kahoot, nós vamos fazer um momento de dúvidas. Eu vou dar um tempinho para vocês encaminharem as dúvidas e eu retorno para respondê-las.
Pessoal, até o momento a gente não teve nenhuma dúvida, mas eu vou comentar com vocês que existem alguns locais aqui no Brasil em que a malária foi erradicada, né? Então, a gente tem a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul, né? Locais, então, que já não tem mais a presença da malária, né? Mas, em compensação, nós temos aí vários estados e localidades, principalmente na Amazônia, que está aí concentrada a malária. Então, pessoas que estão viajando para essas localidades, é importante que elas se atentem aí para as medidas de controle da doença, nós profissionais temos que orientá-las também. Então, e quando elas retornarem, elas façam, então, o exame, né, para diagnóstico da malária, mesmo que elas não apresentem sintomas. Isso é importante dentro da nossa orientação e mesmo também que ela fez a quimioprofilaxia, que é o uso de uma medicação para prevenir, então, que se desenvolva a malária, tá? Essa medicação, ela não atinge toda a concepção ali do ciclo, né, do plasmódio. Então, por isso que a gente faz o exame quando ele retorna dessas áreas endêmicas, certo? Vamos seguindo então. Doenças infecto-contagiosas na atenção básica, doenças de Chagas 2. Então, vamos aí entender como que se dá o diagnóstico, o tratamento, os sintomas, até mesmo essa questão da cronicidade, né, da doença de Chagas, que órgãos ela mais acomete, para a gente ficar atento na hora de assistir o paciente. Vamos lá entender essa manifestação que pode ser aguda, né? Então, a gente tem aqui febre diária, mal-estar, mialgias, né, que é a dor muscular, astenia, fraqueza, anorexia, que é a falta de apetite, cefaleia, hepatoesplenomegalia, que é o aumento do tamanho do fígado e do baço, indicando aí que pode estar com algum problema infeccioso instalado, né, e é um problema infeccioso, a doença de Chagas. Pode estar também apresentando linfadenopatia generalizada, né, que é uma condição em que os gânglios linfáticos, eles ficam com tamanho, consistência ou número anormais e eles fazem parte do sistema linfático, onde produzem anticorpos para realizar a defesa do organismo. Podemos ter também a anemia, cardiomegalia, que é um coração mais aumentado, e também arritmias, tudo isso na fase aguda. E a gente pode ter também algumas lesões, como sinal de romana ou complexo oftalmolinfonodal, né? Que é o quê? É um edema inflamatório bipalpebral, então tanto a pálpebra superior como a inferior, elas ficam congestas, ficam edemaciadas, elas podem ficar em uma coloração rosa violácea e é unilateral. A pessoa não sente dor, é indolor, mas é só de um lado do rosto, né? O chagoma de inoculação ou complexo cutâneo linfonodal, que mais parece uma lesão mesmo, né? Pode aparecer no rosto ou em outro local e ele caracteriza-se por uma lesão endurada, pode ter uma coloração rosa violácea, um furunculoide e edema central. Discreto também pode apresentar. E aí nós temos a forma crônica da doença de Chagas, né? A gente observou ali que ela tem um período de incubação, mas a forma crônica ela pode aí ficar por 10, 20 anos e isso vai evoluindo, né? Então eu posso ter alguns problemas no coração e no intestino de maneira crônica, que é o que a gente vai ver agora no quadro. Então, a forma cardíaca crônica, né, que é a cardiopatia crônica chagásica,
ela produz comprometimento progressivo, então, da função da bomba ou do ritmo cardíaco, com danos severos, então, a este órgão, né, que é o coração. E é mais grave no sexo masculino, limitando a vida, então, do paciente de uma maneira geral. A cardiomegalia não regride, né? O aumento do coração, ele não diminui. E isso é um sinal de mau prognóstico. E nós temos também as formas crônico-digestivas, que é uma disfunção motora, né? Que pode ocorrer em qualquer parte do tubo digestivo, não apenas o intestino, mas todo o tubo digestivo. E ele caracteriza pelo aparecimento de megaesôfago, megacólon e outros, né? E a gente tem aí o acompanhamento anual, que deve ser feito com esse paciente, para observação, então, de sinais e sintomas dessa doença, como a cardiopatia e também alterações do sistema digestivo. E além desse acompanhamento que a gente faz depois que foi diagnosticada, a gente continua com esse acompanhamento por conta da cronicidade da doença, a gente pode também, pode-se também lançar mão, até mesmo de tratamento cirúrgico, aqui no caso das formas crônico-digestivas, né? Por exemplo, o megacólon, ele pode causar constipação crônica e severa, distensão abdominal, fenômenos oclusivos associados ao fecaloma, entre outros, e muitas vezes isso tem que ser tratado cirurgicamente. O diagnóstico, então, ele também vai se diferenciar, né? Eu vou ter um tipo de diagnóstico na fase aguda e um tipo de diagnóstico na fase crônica. Então, na fase aguda, o diagnóstico, ele deve ser parasitológico, com pesquisa, então, no sangue periférico de Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, né? Eu faço isso numa lâmina a fresco, né? De preferência quando o paciente estiver num pico febril, né? Que daí eu tenho uma garantia que eu vou ter esse micro-organismo. E também eu tenho o diagnóstico na fase crônica. Na fase crônica, o diagnóstico ele é sorológico, sendo comum os testes de imunofluorescência indireta e imunoenzimáticos, que é o ELISA. Tá? Então, a gente tem aí duas formas de acordo com a fase, então, da doença. O tratamento, ele pode ser realizado, então, com o medicamento benzimidazol na fase aguda, na doença aguda. Mas na fase crônica, a indicação desse medicamento vai, então, depender da forma clínica e deve ser avaliada caso a caso. Em casos, então, de intolerância ou que o paciente não responde ao tratamento, né, não surtiu efeito com o benznidazol, então a gente pode lançar mão, nesse caso, do nifurtimox, que pode ser usado como alternativa, né, conforme, então, há indicações estabelecidas no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, certo? Então, essa informação está lá no protocolo. As pessoas na forma cardíaca ou que pode ser os dois também, ela pode ter tanto a forma cardíaca ou digestiva, como pode ter a forma cardíaca e digestiva, elas devem ter acompanhamento e receber um tratamento adequado para as complicações existentes. Então, isso eu tenho que avaliar caso a caso. E aí nós temos a profilaxia, que é o momento, então, que o enfermeiro vai estar atuando, né, na orientação em saúde para a população, realizando realmente medidas, né, que possam aí minimizar
a ocorrência de doença de Chagas. Então, a profilaxia, prevenção, é a melhoria das condições habitacionais da população rural, né? Lembrando que o inseto ele pode ficar aí em pau mesmo, né? Nessas condições mais simples de habitação, né? Ele pode ficar alojado ali e isso então permite com que ele vá fazer o transporte, né? Vai ser o vetor da doença. Como profilaxia também, o combate aos triatomíneos, né? Que são os vetores. Posso lançar mão para esse combate com inseticidas, né? Para minimizar aí. E posso também fazer educação sanitária, né, que o enfermeiro está muito presente dentro dessa educação sanitária. O controle de transmissão transfusional, porque embora ele seja transmitido vetorialmente, tem a possibilidade de ser congênito e por meio de transfusão, né? Então, eu tenho que fazer esse controle rígido, rigoroso. E há também a profilaxia secundária, onde a gente vai instituir corretamente o tratamento específico nos casos indicados, adequado o tratamento clínico ou cirúrgico, como eu falei na forma digestiva, da doença de Chagas. Então, o enfermeiro, ele tem que ter esse conhecimento sobre a doença, como ela é transmitida, para poder atuar de acordo com a realidade em que ele está inserido, né? Então, isso é muito importante, então, ele conhecer essas medidas profiláticas. Doença infecto-contagiosa na atenção básica, síndrome gripal e influenza 1. Agora nós vamos falar sobre a gripe, a influenza. Então, vamos ver quantos tipos, quantas cepas nós temos, né? Ou as mais frequentes dentro do nosso meio. Vamos saber as medidas de prevenção, entender então a transmissão, período de incubação, a sintomatologia sobre a influenza. Vamos lá no quadro então? Que a influenza ou gripe, né? É uma doença do sistema respiratório. Então, esse vírus, ele tem afinidade pelo sistema respiratório, né? E causa epidemia, além de ser alta a sua transmissibilidade, é super transmissível e também a mortalidade é alta. O agente etiológico é o vírus influenza, que é o vírus RNA de hélice única da família Orthomyxoviridae, subdividida em 3 tipos distintos, tá? Então, o vírus vem dessa família e dessa família a gente tem 3 tipos, que é o A, B e C. Os vírus do tipo B, eles ocorrem apenas no homem. Apenas o homem. Os tipos C, eles ocorrem em humanos e também em suínos. E o tipo A, em humanos, suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. Então, a gente tem aí os tipos de influenza que é importante a gente entender para depois compreender sobre vacina. A transmissão, ela se dá pela via direta e pela via indireta. Então, eu posso tanto transmitir a gripe através da tosse, do espirro, né? Eu posso transmitir assim, de maneira direta, como eu posso transmitir de maneira direta. Vamos pensar que eu tossi na minha mão e aí eu peguei a minha garrafinha e aí eu passei os meus micro-organismos para a minha garrafinha. E aí, através da minha mão, eu posso, então, transmitir isso, né? Então, outra pessoa vem, segura a garrafinha e passa a mão nas suas mucosas. Pode ser na boca, pode ser no nariz ou no olho. Então, essa transmissão é de modo indireto.
tá? Então, vamos no quadro, então, entender sobre a incubação, que é de 1 a 4 dias. Então, é uma incubação relativamente curta, né? A transmissão é até 5 dias após o aparecimento dos sintomas, dos sinais e sintomas, então, há transmissão. E quais são as manifestações clínicas, então? Vamos entender, então, que ela tem que apresentar uma febre, e essa febre, ela pode ser acima de 38 graus, dor de cabeça, dor nos músculos, calafrios, prostração, tosse seca, dor de garganta, espirros e coriza, pele quente e úmida, olhos hiperemiados e lacrimejantes. Então, de uma maneira geral, a gente tem o quadro aqui de gripe. E, além desses sintomas, né, que eles podem apresentar e que ela tem afinidade pelo sistema respiratório, a gente pode desenvolver infecções pulmonares bacterianas secundárias, né, causadas, então, por Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus e Haemophilus influenza, certo? Nosso sistema ele vai ficando mais debilitado e isso possibilita o acometimento, então, dessas infecções secundárias. E no sinal de gravidade? Quando eu sei que um paciente está ficando grave, né, por conta da gripe, como que eu sei isso, né? Então, eu tenho aqui um quadro de espineia, taquipneia e hipoxemia, né, abaixo de 95%. A manutenção ou aumento da febre, né, ele continua tendo febre por mais de 3 dias, né, uma febre que fica aí persistente. Há uma exacerbação de doenças pré-existentes, exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças, por exemplo, diarreia. Há também desidratação, alteração do sensório, que é a questão do nível de consciência, né? Então, pode haver essa alteração, até porque tem aqui, ó, desidratação, né? E miosite, que é a inflamação dos músculos, né? Então, ele pode também sentir dor aí, muscular, mas aí, nesse caso, eu já tenho inflamação também nos músculos. Então, tudo isso indica para a gente um sinal de gravidade. E o diagnóstico é a coleta de secreções da nasofaringe. Como que faz essa coleta de secreções da nasofaringe? Através do SUAB. Quem já ouviu falar de SUAB nessa época? Hein? Um SUAB combinado, pode ser oral ou nasal. Ou, na verdade, pode ser oral e nasal. Sendo realizado depois a imunofluorescência indireta, cultura e PCR. O tratamento é um vírus que causa, né? Então, geralmente, quando a doença é proveniente de vírus, a gente faz apenas o tratamento ali de sintomatologia mesmo, né? Então, repouso, hidratação e antitérmicos. Mas, nesse caso da gripe, a gente já tem uma medicação, né? Que é o Oseltamivir e o Zanamivir, que são drogas que inibem a neuraminidase dos vírus da influenza A e B. E quando há complicações pulmonares graves, aí a gente tem que entrar com medidas de suporte intensivo. Aí é por isso que a gente tem que monitorar esse paciente para verificar se ele está apresentando sinais de gravidade, porque ele pode chegar a um nível de gravidade em que ele precisa de suporte mais avançado. Então, a gente vai detectando e monitorando todos esses aspectos.
doenças infecto-contagiosas na atenção básica, síndrome gripal e influenza 2. Vamos entender, então, quais são as medidas de prevenção da influenza, entendendo no quadro, a princípio, que a gente faz, então, notificação compulsória, né, que é a notificação obrigatória para os serviços de saúde, pode ser municipal, estadual, né, ou mesmo federal, Ministério da Saúde. A gente faz, então, essa notificação da gripe apenas nos casos em que há surtos, né? Casos de síndrome gripal surtos. O que é surtos? É quando há a presença de várias pessoas numa determinada localidade que apresentam sintomas de gripe. Isso constitui, então, um surto. Quando eu tenho essa condição, então eu tenho que realizar a notificação compulsória. No quadro também temos mais uma situação que são os casos de síndrome respiratória aguda grave. Nesse caso também a gente vai notificar. É toda a gripe que eu vou notificar? Não, apenas se tiver surtos e a síndrome respiratória aguda grave. As medidas de controle que a gente pode lançar mão aí para prevenir, controlar a gripe, a influenza, é a vacinação. Então, a vacinação, né, para essas formas mais graves. A quimioprofilaxia de contatos, a gente tem também. E educação em saúde junto à população, porque, como a gente viu, o modo de transmissão, a mão ela está muito ligada aí à transmissão da gripe, né? Então, se a gente institui educação em saúde para a população com medidas de prevenção, que é o que a gente vai aprender agora, a gente minimiza, então, essa transmissibilidade. Vamos ao quadro, então, para a gente entender que a gente tem a imunização, né, como uma medida aí, uma profilaxia. O Brasil, ele utiliza vacinas constituídas por 3 tipos de cepas, que é dois tipos do vírus A e um tipo de influenza do vírus B, tá? Então, na rede básica, dentro da saúde pública, né, o Ministério da Saúde, ele preconiza, então, que a vacina ela seja constituída por 3 cepas, por 3 tipos de cepas, né? 2 do tipo A e 1 do tipo B. Aí nós temos também algumas informações, né? Essa vacina ela é indicada para crianças menores de 9 anos. Elas devem fazer 2 doses. Vamos pensar. Estou atendendo uma criança de 1 ano. Essa criança, ela tem uma dose. Ela tem 2 doses já. Então, eu vou fazer uma outra dose? Não, né? Então, vamos pensar. Eu tenho todo ano campanha de gripe. Se eu atendo uma criança que ela já tem 2 doses, né? Que ela fez as 2 doses, geralmente na primeira vez que ela vai fazer vacina de gripe, é administrado uma dose, depois de 30 dias a segunda dose. Com essa criança, nos próximos anos, eu vou fazer apenas uma dose, tá? Mas percebam que ela tem que ter tido, na primeira vez que ela recebeu essa doença, 2 doses, certo? No quadro, então, a gente entende que os adultos, eles, então, fazem uso de dose única. Então, uma dose anualmente. Por via intramuscular, então pode ser 0,25 ou 0,5, dependendo da idade da pessoa. Pode apresentar dor, né, quando administrado, e eritema no local da aplicação. Isso pode acontecer até 48 horas após a aplicação. Pode também apresentar febre, astenia, mialgia e cefaleia de 6 a 12 horas após a aplicação. Há também as campanhas anuais, como eu falei, que elas acontecem geralmente nos meses de abril e maio. Aí,
antecedendo o período de inverno, que é quando é mais acometido a influenza, quando acontece mais a gripe. Então, administra-se, então, essa vacina num período ali de abril, maio, para que se previna a tempo. Vamos no quadro, então, para a gente entender a quimioprofilaxia. A quimioprofilaxia, ela está indicada para indivíduos com condições ou fatores de risco para agravamento de influenza. Então, são pessoas que eles estão expostos a casos suspeitos ou confirmados e não tenham sido vacinados ou a vacinação deles seja incompleta no caso de crianças que nós sabemos que são 2 doses. Também podemos lançar mão da quimioprofilaxia para os profissionais de saúde que não tenham sido vacinados ou se foram vacinados há menos de 15 dias, né? E expostos a casos aí suspeitos ou confirmados de influenza, ou que não tenham usado o EPI de forma adequada, né? Então, a gente lança a mão da quimioprofilaxia. E os imunossuprimidos que tenham sido expostos a casos suspeitos ou confirmados de influenza, residentes de instituições fechadas. Vamos pensar uma instituição fechada, por exemplo, as instituições de longa permanência para idosos, certo? Durante os surtos, se acontece surtos nesse local, é também indicado quimioprofilaxia. E ela é iniciada num período inferior a 48 horas do contato que foi suspeito ou confirmado, e a dose de oseltamivir é de 75 mg dia por via oral durante 10 dias. E também a gente pode lançar mão de educação em saúde. Educação em saúde é educação para a população, para usuários. E a gente vai fazer orientações, como lavagem das mãos. Se a mão é um importante responsável para a transmissão da doença, eu preciso lavar essa mão de maneira adequada e mais frequente. Eu preciso orientar isso. Atenção ao tocar olho, boca e nariz com as mãos, porque eu posso ter tocado em algo que estava contaminado e levar esse micro-organismo para minhas mucosas. Para higienização nasal, sempre utilizar lenço de papel descartável e desprezar esse papel. Evitar sair de casa, caso necessário. Deve utilizar máscara descartável. Evitar lugares fechados e aglomerações. E ao tossir ou espirrar, utilizar lenço de papel para a proteção ou cobrir a boca com o nariz com a dobra do braço. Então, essa informação é muito importante para você, profissional da saúde que está se formando, que vai fazer educação em saúde, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então, vai tossir, vai espirrar, faz isso na dobra do braço, certo? E lava as mãos, lava a mão frequente e toma cuidado, então, na hora de colocar essa mão nas mucosas. Prevenção. Vamos então entender melhor como são esses cuidados e essa prevenção da influenza. Vamos ao quadro entender a situação problema. O inverno chegou e começaram a aparecer pacientes com queixas respiratórias agudas, né? Isso é bem frequente mesmo no inverno. Então, começou a aparecer esse paciente na unidade básica de saúde. Os casos, eles eram leves e se resolviam espontaneamente, com repouso e com o uso de medicamentos sintomáticos. Apesar disso, os profissionais sabiam que precisavam identificar dentre os casos respiratórios febris os casos suspeitos de influenza, que demandam cuidado especial, principalmente os grupos de risco para complicações. Então, Patrícia, a enfermeira da unidade, ela solicitou aos residentes de enfermagem a elaboração de um treinamento para a equipe sobre como prevenir a doença. Então, vamos pensar, se você fosse fazer um treinamento com a equipe de saúde,
o que não poderia faltar nesse treinamento, nessa elaboração desse plano? Quais as medidas aí para prevenir a gripe, a síndrome gripal, que você teria então que informar as pessoas? Vamos então entender no quadro o que elas fizeram, né? E o que a gente pode fazer também. Então, eles devem disseminar essa informação de como a transmissão deve ser combatida, certo? Então, como deve ser combatida? Quando eu for espirrar, eu não vou espirrar sem nenhuma proteção, sem um lenço, sem colocar sem proteger o nariz e a boca aqui com a dobra do meu cotovelo. Eu posso fazer uso de máscara, lavagem de mãos, né? Orientar, então, para essa transmissão, que ela pode se dar por meio das gotículas, né, da fala, do espirro, mas pode também ser indieta, que aqui a gente tem a mão como um veículo de transmissão, em que ele leva. E isso, dentro de uma unidade de saúde, dentro de um serviço de saúde, isso é muito importante, por isso que frisa-se tanto a questão da higienização das mãos, porque a gente dissemina infecções, né, por conta da mão. A vacinação, ela deve ser anual contra influenza, né? Então, a pessoa ela deve fazer o uso da vacinação anualmente. E a gente coloca aqui que tem alguns grupos prioritários, segundo o Ministério da Saúde, para fazer essa vacinação, que são os idosos, né, que são as pessoas acima de 60 anos, as crianças, até de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas, até 45 dias pós-parto, povos indígenas, população privada de liberdade, também os funcionários do sistema prisional, profissionais de saúde. Indivíduos com maior risco de complicações também devem fazer uso da vacinação. Então, ela deve ser feita anualmente. O que mais? A gente tem aqui a higiene frequente das mãos. Sabendo, então, que a mão é um veículo de transmissão, eu preciso minimizar essa transmissão. Então, para isso, eu tenho que fazer a higienização das mãos, eu preciso fazer isso de maneira correta e de maneira frequente com água e sabão, sabonete. Nós temos também o uso de EPIs. O que é EPI, professor? Equipamento de proteção individual, né? Que são as luvas, as máscaras, que eu posso aí lançar a mão para poder me proteger. Enquanto profissional, eu vou me deparar aí com pessoas que estão com esse problema de saúde. Então, eu tenho que me proteger. A cobertura da boca e do nariz ao tossir ou espirrar e também promover aí ambientes arejados para a gente minimizar cada vez mais aí a propagação dessa transmissão. E também, em relação ao EPI, que é o equipamento de proteção individual, na síndrome gripal, a gente tem uma particularidade, né? Então, a gente usa máscara cirúrgica, né? O profissional, ele usa essa máscara e o paciente também usa essa máscara, né? Em caso de suspeita, já se usa a máscara cirúrgica. Fácil uso também de luvas de procedimento, né? Usar sempre que houver risco de contato com secreção ou mucosa e tem que haver a lavagem das mãos antes e após o uso da luva. E o profissional de saúde, ele também tem que usar a máscara N95 se ele for fazer algum procedimento como intubação orotraqueal, aspiração de orofaringe, nasofaringe, atendimento odontológico, de urgência, enfim, de uma maneira geral, todos os profissionais, então, eles têm que ter esse conhecimento sobre a prevenção da gripe, que ela é muito transmissível e de uma maneira geral, são medidas simples que contribuem aí para diminuir a sua transmissão. Vamos ao nosso momento de dúvidas. Eu vou esperar
um minutinho para vocês enviarem as dúvidas e já retorno para respondê-las. Vamos lá, pessoal, mandem suas dúvidas. Olá, aluno. Então, a gente não teve nenhuma questão aí enviada até o momento, mas a gente tem depois um momento no chat, se alguém quiser enviar, daí a gente responde, tá certo? Vamos então para o nosso momento, recapitulando então a disciplina. Então, a gente falou sobre malária, falamos sobre o agente etiológico, falamos sobre o plasmódio, os vários tipos de plasmódio que tem, né? E falamos também sobre o modo de transmissão, o ciclo de vida desse plasmódio, que isso também interfere diretamente na sintomatologia do indivíduo que tem a malária, né? Que ele pode apresentar, então, a febre terçã, a febre quartã, né? Que é de 48 em 48 horas ou 72 em 72 horas, além de outros sintomas também. E que a febre é muito alta, muito elevada, né, de uma maneira muito importante, realmente. E a gente aprendeu sobre os métodos de diagnóstico, os tratamentos e também as medidas de controle que a gente pode fazer
para poder, então, minimizar o combate, para combater, né, para prevenir malária. Entendendo também que a pessoa que vá viajar para uma área endêmica, eu preciso orientá-la quanto aos riscos para a malária, então eu preciso saber quais são essas áreas endêmicas, né? Por exemplo, a Amazônia é a principal, né? Grande porcentagem aí de casos de malária são decorrentes da proveniência aí de viajantes da Amazônia. Então, a gente precisa entender isso, entender também que mesmo estando erradicado alguns locais, precisamos estar atentos também, entendendo que a sintomatologia da malária é muito semelhante a outras doenças, como, por exemplo, febre amarela, né? E aí a gente vai descartando e, por isso, é importante entender todo o histórico do paciente através da anamnese. Então, a gente consegue instituir todas as medidas de controle a partir do momento que a gente conhece a malária. Falamos também sobre a doença de Chagas, onde a gente viu que ela tem uma fase crônica e uma fase aguda, que pode aí na fase crônica ter um acometimento importante em dois sistemas importantes, né, no sistema digestório e no órgão, né, do coração. E aí a gente tem que estar atento a esse diagnóstico do paciente, né, e também que tanto a malária como a doença de Chagas, elas são aí transmitidas através de um vetor. Então, eu preciso de um inseto, preciso de um mosquito para levar esse micro-organismo até o homem e vice-versa, né? Então, entendendo aí, relembrando aí o ciclo que a gente aprendeu. E também a gente falou sobre o diagnóstico da doença de Chagas, falamos sobre o tratamento, sobre as medidas de prevenção, né, principalmente com a população de zona rural, em relação às suas habitações. E também falamos sobre a síndrome gripal, que é muito transmissível, a mortalidade é elevada, a gente apresenta aí sintomas importantes que podem vir a se complicar, então a gente tem que estar de olho nesses sintomas que podem ser leves, mas podem não ser leves, e tem pacientes que a gente precisa até de um suporte mais avançado para tratamento. Então, precisamos estar de olho. Entendemos também sobre a transmissão da síndrome gripal influenza, como que se dá, então, de forma direta e indireta, que a mão é o principal veículo de transmissão e eu preciso entender isso para orientar a população, para desenvolver medidas de controle, né, disseminando aí informações como a higienização das mãos, como cobrir o nariz ao espirrar, nariz e a boca, o profissional fazer uso correto dos EPIs, né, entendendo aí a particularidade da gripe, que ele tem que usar máscara junto com o paciente que está em suspeita, né, ou se tiver alguma suspeita dentro aí do serviço que ele estiver inserido, ele tem que fazer uso da máscara cirúrgica e quando ele estiver exposto a algum procedimento, como intubação, aspiração, ele precisa utilizar a máscara N95, além da luva e lavagem das mãos, né? Higienização das mãos, que tem que estar muito claro e para a gente poder disseminar essa informação e diminuir os índices de mortalidade da gripe. Falamos também sobre a vacinação, né, métodos diagnósticos também. Aluno, eu fico por aqui. Estudem, né, leiam antes do capítulo da próxima aula para vocês, então, conseguirem aproveitar melhor. Fico aqui e até a próxima. Tchau, tchau.